Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho aqui comigo Miguel Costa Matos. Olá Miguel, bem-vindo. Viva, obrigado pelo convite. O Miguel nasceu em 1994, está na JS a fazer as amizades certas desde os 14 anos. É licenciado em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Warwick. Foi o mais novo deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista com 26 anos, cargo que continua a exercer agora com os seus 28. É ainda secretário-geral da Juventude Socialista e por este andar vai ser primeiro-ministro de Portugal ali entre 2040 e 2060. Antes de virmos aqui conhecer o Miguel, quero agradecer aos novos mecenas: Maria João Lopes, Filipe Brandão, Tiago Grácio, Frederico Pinheiro, Tiago Chança, Maria Manuel Canelas, Walter Uva, João Olival, Patrícia Martins e Francisco Noversa. Vocês também se podem tornar mecenas clicando aqui num link alguns à minha volta ou na descrição. Por 3 euros podem apoiar este projeto e ajudar a que ele continue a crescer e a continuar a ser grátis e livre. Se não, podem deixar um like ou um comentário e subscrever ao canal e por hoje é tudo de marketing. Vamos aqui conhecer o Miguel. Então Miguel, fizeste boa viagem? Impecável. É um bocadinho a correr, a seguir ao plenário, mas é sempre um gosto vir ao norte. Boa. Olha, eu para este episódio estive assim a pensar mais do que o normal na forma, porque tu estás aqui como o Miguel, ser humano, com os seus desejos e os seus medos e as suas preocupações, mas também estás aqui como representante do Partido Socialista, que és deputado, que é o partido que geriu o nosso país 20 dos últimos 27 anos e que então é responsável por algumas coisas boas, mas também por muitas das coisas que eu acho que estão mal e que podem melhorar ainda em Portugal. E por isso pensei, como é que vou fazer isto para não ser também demasiado... para ser uma conversa agradável para o Miguel e não ser demasiado combativo. Mas podes ser, faz parte. Não, mas eu não quero. Vamos primeiro conhecer-te melhor, ouvir a tua história e depois gradualmente vamos entrar assim, se calhar mais nas minhas queixas e ideias e depois acabamos em grande com uma reconciliação. Então olha, isto costuma começar com uma coisa chamada lotaria genética e social, que é quando eu pergunto às pessoas o que é que lhes calhou na lotaria genética e social, porque eu acredito que isso é uma coisa à qual não conseguimos escapar, não é? Às ideias dos nossos pais, aos livros que os nossos pais leram quando nós éramos crianças e que nos contaram por aí fora. Então gostava de perguntar em que tipo de meio é que tu nasceste, com que tipo de ideias, os teus pais são socialistas, a tua classe social? Sim, os meus pais não são do Partido Socialista. Acho que entretanto devem ter juntado ao Partido Socialista, não sei se continuam como militantes, continuam a pagar cotas, mas é meu pedido. E o meu pai, um eleitor de esquerda, acho que sim. A minha mãe, uma eleitora mais para o centro-direita. Mas ambos médicos, o meu pai médico radiologista, a minha mãe médica e médica dentista, e sempre com uma consciência social. E isso foi algo que pautou o meu crescimento, né, a minha infância. O meu pai foi o 13º médico da família e, portanto, essa visão humanista é algo que nos foi sempre muito marcada. E a minha mãe, enfim, umas origens um bocadinho mais humildes, mas sempre muito uma lógica de trabalho, mas que era importante podermos ter uma sociedade em que as oportunidades não tivessem pudessem ser mais partilhadas, e com muita consciência de que o estudo e o trabalho tinham-nos proporcionado um conjunto de oportunidades, mas que havia outras pessoas que estudavam muito, que trabalhavam muito, mas não tinham a mesma sorte na vida. E por isso foi um bocadinho o contexto. E quem é que te levou para a Juventude Socialista com 14 anos? Ou Eu foi próprio. Uma sozinho? ideia, não é? Acho que foi até eu fiz 14 anos no dia 29 de maio de 2008 e nesse dia a minha mãe tirou-me da escola à hora do almoço, foi-me levar à sede da JS e fui lá deixar a minha ficha. E isso foi um processo, não sei, uns meses antes disso, de, por um lado, concordar com aquilo que estava a ser feito no país na altura, a aposta nas energias renováveis, o inglês no primeiro ciclo, a escola a tempo inteiro, a legalização da interrupção voluntária da gravidez. Foi um processo de analisar perante isso, querer também dar o meu contributo. Obviamente não concordava com tudo, como acho que nenhum jovem concorda com tudo o que os dirigentes políticos têm a propor, e de ler as declarações de princípios e perceber, ok, eu sinto-me bem no Partido Socialista, sinto-me bem porque
reconheço a importância da igualdade de oportunidades, sinto-me bem porque acho que é importante o Estado intervir na economia. A economia tem as suas falhas e por isso é preciso o Estado estar lá para corrigi-las. Portanto, foi por aí Quem é que que era entrei. primeiro-ministro na altura? Era o José Sócrates, não é? Ok. Não tinha a certeza. Eu perguntar. Sim, mas com todas as suas lacunas e que entretanto acho que o país foi descobrindo. O meu pai, mesmo já na altura, era um tipo muito crítico do Sócrates. Mas acho que acho que me revia nas reformas que eram feitas do ponto de vista educativo, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, criação do complemento social para idosos, criação do cartão de cidadão. E enfim, naquilo que eu não concordava, em que o meu pai mandava vir com as caixas de Freeport e tudo mais, eu também achava, não, mas e nós deixamos-nos ficar e nós não dizemos presente, temos que dizer, não podemos ficar à margem, não é? Não podemos ficar deixar que outros façam esse papel, que possam deixar o país mal e que nós não tínhamos o nosso contributo. Eu recordo-me desde essa altura de dizer que achava que a nossa geração tinha que ser diferente. Tinha que ser diferente na maneira de fazer política, tinha que ser diferente na integridade, na seriedade com que levava a sério os compromissos. E por isso também eu tenho dito várias vezes e tento viver por este mantra que é: em que estou na política enquanto sentir que me posso manter impacto e integridade. No dia em que estiver cá e sentir que sou mais um com o rabinho sentado na Assembleia da República, ou que tenho que pôr em causa, enfim, os meus valores, pá, a minha honestidade como pessoa, pá, isso volto para a minha carreira como economista, pá, e sigo. Mas tiveste alguma carreira como economista? Pouca, mas tenho um lugar para onde voltar e isso é uma segurança que me permite poder dizer que não sempre que for necessário. Sim, depois de ser deputado deve ser fácil arranjar emprego também. Não, é que acho que não sei se é assim tão fácil. Pelo que ouço de vários colegas, não é assim tão fácil, mas não. Pá, tive um bom percurso académico em Inglaterra, cá, com boas notas. Tive um estágio não remunerado, como tantos jovens, 6 meses, no Ministério da Economia, no Ministério das Finanças. Ah, tinha várias propostas para ir para empresas, fui para uma empresa durante 6 meses. Entrei para a função pública porque quis, porque o meu avô foi funcionário público, e sempre achei que isso era uma coisa digna, mas também porque a minha área, sobretudo porque a minha área, que é na área da economia e as finanças públicas, bom, se queres trabalhar na tua área só podia trabalhar na função pública e por isso foi uma coisa que quis fazer, mas eu nesse período entre sair da faculdade e ir para o mundo da política trabalhar, houve muitos convites para ir para gabinetes, desde a Câmara Municipal de Lisboa até o Parlamento Europeu, o Parlamento Nacional, assim, o Governo. Recusei todos até que veio um convite do gabinete do António Costa e acho que aí qualquer pessoa que nos esteja a ouvir faria a mesma coisa que eu, que é ok. Qualquer pessoa acho que não, mas sim muitas pessoas. Mas muitas, não é? Ok, certo. Pai, foi uma oportunidade incrível ele ter acreditado em mim, ter aceitado como puto de 23 anos, que tudo bem, tinha um 18 na economia da Nova SBE, mas que, pá, pronto, tinha 23 anos, tinha a experiência de vida que tinha, e que aceitasse que ele lhe escrevesse discursos e lhe analisasse as políticas públicas, e lhe desse sugestões, e o representasse em reuniões importantes, pá, e olha, e acho que não o envergonhei, antes, pelo contrário, também não estava onde estou. Mas sim, foi uma experiência incrível. Eu sempre disse que não queria fazer carreira na política e por isso ter recusado um conjunto de convites no início da minha carreira profissional e sinceramente acho que se fosse uma coisa construída inteiramente ao meu gosto tinha ficado um bom bocado mais de tempo a trabalhar ou na função pública ou numa empresa, ou seja como for, mas ganhavas mais dinheiro se calhar aí no início da vida do que a ser deputado, não é? Ganhar dinheiro, não sei se ganhava mais dinheiro lá, Não? porque enfim, acho que temos de ter noção que os deputados para jovens ganham para jovens. razoavelmente, não é? Quando se chega ali a mais a uma meia-idade, acho que deputado deixa de ser um salário se calhar tão competitivo para pessoas de um certo nível de qualificação, mas sim, pá, pronto, sobretudo tinha tido uma oportunidade de maior contacto com o mundo real e muitas vezes pergunto-me se no futuro quanto mais tempo vou querer ficar inteiramente nesta vida. Por um lado sinto-me bem a transformar a vida das pessoas
e sinto que reconhecem o trabalho que faço, mas acho que é importante de vez em quando sair e me atualizar, no fundo, um contacto mais cotidiano com o mundo fora da política, não é? Sim, é uma crítica que se faz muito à classe política que não tem muitas vezes experiência na vida real. Mas vamos voltar aqui atrás, ao Sócrates. Por acaso era uma curiosidade que eu tinha, que é, como é que vocês, sei lá, tu és agora secretário-geral da JS, como é que vocês sentem o Sócrates? Em geral, há pessoas que ainda o defendem e outros que acham uma vergonha e que querem mudar o partido porque não querem mais pessoas assim. Há uma mensagem superior a dizer vocês devem se sentir assim sobre Sócrates. Como é que A como é que mensagem lidam com superior isso? acho que não há, não é? Acho que há um bocado. É, um, é complicado para nós, porque obviamente a pessoa. Quem está mais envergonhado com a situação são os socialistas. Fomos Sim. nós que demos a cara por campanhas por ele. Eu próprio fiz campanha em 2009, mais do que em 2011, mas fiz, e obviamente que tudo aquilo que nós sabemos hoje nos deixa constrangidos, nos deixa um bocado envergonhados. Nós próprios temos dado a cara por isso, não é? Agora, isso não nos impede, acho eu, de reconhecer um conjunto de coisas que foram feitas naquela altura. Infraestruturas, as reformas no ensino, as reformas, enfim, já falámos aqui também do Simplex. ahm, Pá, acho que foram medidas importantes para o país. Havia uma visão, havia um impulso, e mesmo em termos económicos, não é? O país acelerou um bom bocado o crescimento naquela altura. O país, até 2008, conseguiu repor a normalidade das contas públicas, porque não nos podemos esquecer que o processamento de déficits excessivos, quando o Sócrates entrou, estávamos num processamento de déficits excessivos e Sócrates tirou-nos de lá. E depois a crise de 2008 a 2011 foi o descalabro que foi. Enfim, podemos ter uma grande discussão histórica sobre as responsabilidades. Eu acho que é reconhecido na ciência económica a nível internacional que foi uma crise que não foi isolada a Portugal. Naturalmente que havia fatores de risco de Portugal que nos expuseram mais a essa crise, mas Mas voltando até ao 2009 Sócrates, fizemos um trabalho em termos económicos também interessante, do ponto de vista das exportações, do ponto de vista do choque tecnológico, e que lançaram as bases para hoje termos um país que tem cá a Google, a Microsoft, os setores de software da Bosch, da Volkswagen, da Mercedes, desses sítios todos, porque a minha geração, também é de certa forma a tua, é uma geração que teve um contacto muito próximo com as novas tecnologias e tem hoje uma vontade com elas diferente, e não era assim antes de 2005. uhum. Mas então imagina, tu sentes isso em relação ao Sócrates, mas agora, já que estamos neste tema assim mais de corrupção, tem acontecido muitas coisas, não é? O PS ultimamente tem saído escândalo atrás de escândalo, atrás de escândalo, atrás de escândalo, atrás de escândalo, atrás de escândalo. E Acho que não são todos de corrupção. não- Quase nenhum é de corrupção, não é? ok, Também pronto, os podes há, chamar como mas... quiseres, mas por exemplo, hoje de manhã abri as Uhum. notícias e confirma-se, pelo menos com algum grau de certeza, as SMS, aliás, que foi o ministro atual, João Galamba, que aprovou a presença da CEO da TAP na reunião secreta para preparar perguntas Preparatória. e respostas da Comissão de Inquérito. Não, 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 Tu- não, não, a reunião não foi da Comissão de Inquérito. A não, reunião, preparar mas a não Comissão foi. de Inquérito. A reunião foi uma reunião em janeiro, salvo erro, e de preparação de uma audição da Comissão de Economia, não foi da Comissão de Inquérito. Sim, mas pronto, houve uma preparação de perguntas e respostas. Mas não para a Comissão de Inquérito. Ok, Essa ok. distinção acho que é importante porque foi muitos meses antes de sequer imaginarmos que haveria uma Comissão de Inquérito, não é? Mas esse tipo de coisas também não ficas com um bocado de vergonha? Ou por ser atual tens que defender porque tu és político agora? Eu não tenho problemas em dizer o que penso sobre as coisas. Eu Hum, acho que é normal que um partido que está no governo se prepare sobre os assuntos que vai levar, para se inteirar. E acho que também quando isso acontece com os partidos da oposição. Acho que com alguma regularidade vemos, sei lá, um dirigente partidário vai reunir com um dirigente hospitalar, percebe um problema e chama esse hospital a vir a uma audição à Assembleia da República, e quem diz um caso num hospital diz já em outros casos que nós vemos com regularidade na Assembleia da República. Acho normal as reuniões serem preparadas e não percebo qual é que é o grande escândalo de se preparar uma reunião. Não é muito habitual preparar-se uma reunião com uma empresa pública, habitualmente essa coordenação é feita entre o PS e o Governo. Ahm, Admito que na altura o ministro estava há dias no cargo, sentisse uma necessidade de
chamar a CEO da TAP para ter um conhecimento mais aprofundado da matéria. Agora, também não estou a ver que um deputado vá condicionar aquilo que vá dizer por as respostas que tem a dar. E acho que nós também, por exemplo, no Novo Banco, eu fiz parte da comissão de inquérito do Novo Banco, não fizemos nenhuma reunião preparatória desse género com pessoas do Novo Banco, como é mais que evidente. Mas nós não tivemos nenhum tipo de problema em colocar perguntas difíceis ao governo. Pois, então se calhar, Reuniões imagina... preparatórias, what's the issue? A Pronto. sério, não é? Não, mas preparar perguntas Hoje em dia e tudo é respostas... caso, não é? Não é bem assim. Pá, tu estás numa situação, ainda por cima a TAP, que tem sido histórias atrás de histórias e muito dinheiro dos contribuintes lá enterrado. Já era um sítio onde havia muitas coisas estranhas a acontecer, indemnizações, não sei o quê. Teres uma reunião secreta, porque não se sabia, descobriu-se por outras vias, a preparar perguntas As e reuniões respostas... são todas secretas, só porque não se sabem, não? Queres ver? Não, há reuniões na Assembleia da República que são sabidas, é sabido pela Assembleia da República que estão a existir, não é? Uhum. Pronto, não era uma dessas. Mas pronto, então esquece esse caso. Imagina, o caso que aconteceu em Caminha do secretário de Estado adjunto do António Costa, Miguel Alves, que aprovou pagar-se 300 mil euros adiantado em rendas por um pavilhão de exposições que nunca saiu do papel. Uhum. Nesse tipo de situação, tu, como alguém que tem integridade e que é jovem e quer melhorar o seu país, não sentes a vontade de dizer eu não me identifico com este PS e com estas pessoas que estão no PS, porque tens um bocado Acho que estás a generalizar, não é? Não, já tenho aqui muitas histórias, posso escolher Não, outras. o Mas... PS tem a maioria das câmaras no país, tem a maioria das freguesias, e não é pegando em um ou dois casos que marcas todo um partido, não é? E acho que o partido tem merecido essa confiança na maioria dos municípios, enfim, porque tem feito coisas para os transformar. Aqui em Gaia, não é? Pegou numa Câmara endividadíssima e transformou não só numa Câmara com saúde financeira, mas numa Câmara que investe mais na juventude, na cultura, na educação. Quer dizer, essa transformação é visível. Portanto, quer dizer, nós podemos tentar levantar o bicho-papão num conjunto de casos, mas são casos de pessoas, e a política, como em todos os lados, tem más pessoas e tem boas pessoas. Pronto, e às vezes as más pessoas, é natural que se o PS é o partido com mais câmaras, é o partido em que um conjunto de pessoas que enfim, não têm boas intenções, procuram o PS porque têm essas posições de poder, não é? Acho que o Miguel Alves, no caso, não era uma pessoa com uma má intenção. A pessoa com má intenção era quem o enganou, não é? Claramente... Sim, mas como estás a concordar comigo, o que eu estou a dizer é, tu como Miguel, alguém... porventura, foi ingênuo em acreditar naquele, né, acho que é o máximo que lhe podemos atribuir, não é? Não conseguiu perceber que aquele tipo estava a enganá-lo, não é? Sim. Mas repara, tu ao mesmo tempo que dizes vai haver mais pessoas, não consegues identificar uma, porque as que eu disse até agora tu defendeste. E tu parece que por um lado queres dizer, pá, há mais pessoas, é um partido muito grande, tem muito poder, é natural que apareçam, não é, umas maçãs podres aqui e ali, concordo, mas ao mesmo tempo parece que, pá, é normal, não é? Tu és político e tens aqui, estamos a ser filmados, mas eu gostava de ver no PS alguém, pá, que dissesse quando acontecem estas coisas, e desde que seja minimamente, não é? Não seja uma coisa tirada para o ar e existe a informação suficiente para ter essa atitude, dissesse, olha, eu não me identifico com isto, pá, isto ser o partido com mais poder e maior de Portugal, eu sinto uma responsabilidade que não tem este tipo de pessoas. Mas acho que estás desatento, porque acho que isso tem acontecido. Quem é que tem feito isso? Olha, só para falar nos dois casos mais mediáticos, a Isabel Moreira e a Alexandre Leitão têm sido bastante críticas de um conjunto de casos que têm surgido e serem as precursoras, muitas vezes, de aquilo que acaba por ser a consequência final do assumir de responsabilidades. E eu tenho lutado, enfim, para que nós tenhamos um partido que, de facto, assuma as suas responsabilidades. Houve uma altura em que, quer dizer, parecia que as coisas deixavam-se arrastar e deixavam-se andar. E hoje em dia nós vemos que o partido, perante estes casos, procura muito rapidamente esclarecer: isto é assim, isto é assado, isto é problemático, isto não é. O que é problemático, as pessoas têm que assumir as responsabilidades e têm-nas assumido, saindo dos cargos em questão. E onde não é problemático, também é preciso, às vezes as coisas parecem coisas que não são, e é natural para vender que uma coisa seja gigante, mas depois vai-se esmiuçar não é? E também acho que nós temos de ter atenção com um país em que daqui a bocadinho um político não pode estar casado, ou se a pessoa está casada com alguém, a pessoa que está casada não pode trabalhar, quer dizer, acho que é preciso termos aí
alguma atenção também a algumas das coisas que estamos a exigir deste processo, das pessoas que se envolvem civicamente. E felizmente a Iniciativa Liberal também tem dito isso na Assembleia da República. Acho que isso é muito importante ser dito. Mas pronto, quer dizer, acho que E se calhar não estou todo muito o atento e conjunto existem de muitas pessoas a fazer isso, é todo o possível. conjunto de casos que existem, quer dizer, acho que são casos que nos deixam a nós muitíssimo, enfim, tristes, humilhados, constrangidos. E enfim, mesmo neste caso Alexandre Reis, quer dizer, Alexandre Reis não é uma pessoa que tenha nada a ver com o PS, não é? No entanto, com certeza o PS escolheu, e isso também faz com que nós temos que pensar que temos que ser capazes de escolher melhor as pessoas. Há uma grande pulsão na sociedade para escolher as pessoas que não estão inscritas. A verdade é que uma pessoa quando é membro de um partido, hoje em dia ser membro de um partido e fazer política não é currículo, é cadastro, mas parece que não se valoriza a pessoa conhecer o território, a pessoa conhecer as políticas públicas, a pessoa ter anos de experiência real de estar a gerir conflitos, estar a gerir equipas. Eu acho que isso são soft skills, como hoje em dia se diz na gíria, não é? Que são importantes e que nos permite a nós, enfim, o facto de conhecer algumas pessoas já há 15 anos, há 15 anos tenho participação política, não é? Eu conhecer estas pessoas há 15 anos faz com que eu conheças muito bem. Conheço as suas limitações, conheço as suas fraquezas, conheço as suas tentações, os seus vícios e as suas virtudes também. E isso permite-nos escolher melhor. Não quer dizer que não sejamos surpreendidos, todos nós às vezes somos surpreendidos pelas pessoas, não é? Mas isso até nas nossas vidas pessoais, às vezes até com as pessoas que escolhemos para parceiros de vida, não é? E portanto... E estás a ir um bocado ao encontro ao que eu queria falar a seguir, que é, eu tenho um tio que dizia assim, meio na brincadeira, mas se calhar mais a sério, que ia inscrever os filhos todos na JS e na JSD para garantir que teriam um emprego quando fossem mais velhos. E ele dizia isto, acho que era um bocado por causa destas histórias como a deste rapaz de 21 anos que foi trabalhar para a Mariana Vieira da Silva. E as pessoas, eu concordo contigo, são rápidas a dizer logo, pá, isto foi porque ele era Jotinha. E é possível que não, é possível que o rapaz de 21 anos, sem experiência, realmente seja genial e que seja o melhor para aquele cargo. Mas quando estás a gastar dinheiro público para uma função que é para servir um país inteiro, as pessoas gostam de sentir que para preencher, tal como se faz numa empresa, não é? Para preencher aquele cargo, foi-se procurar a melhor pessoa que existia, que com vontade, foi-se buscar todas as pessoas com vontade de de ter aquele emprego e contratou-se a melhor. Então, mas quando uma ministra contrata um Jotinha com 21 anos, sem experiência, ainda por cima para ganhar mais do que um médico, é normal, tu percebes porque é que as pessoas ficam desconfiadas, não é? E pode realmente haver aí um compadrio, mas tu dizes que tem a ver com conhecer o meio da política. Eu primeiro acho que é preciso desmistificar que nós temos 26 mil militantes, nós temos mais de 200 dirigentes nacionais na Juventude Socialista. Se calhar teremos que uma dúzia de pessoas a trabalhar no governo, em 200 dirigentes nacionais. Portanto, acho que esta ideia que as pessoas vão para a Juventude Socialista ou para uma outra juventude partidária qualquer à procura de emprego, acho que é um erro, vão enganadas, não é? Acho que nós, aliás, se olharmos para o governo, se calhar, independentes, vamos encontrar muitos mais do que membros da Juventude Socialista. E às tantas vamos encontrar, se calhar, quase tantos que são militantes até de outras juventudes partidárias. E por Sim, isso existem casos. E, portanto, não acho que seja... Acho que esse estereótipo de que as coisas são um bocadinho encarreiradas para serem pessoas da JS é injusto. É injusto porque há muita gente na JS que não está, é injusto porque há muita gente no governo que não é da JS. E ainda bem. Agora, também não acho que ser da JS deve ser um fator contra as pessoas poderem ter esse tipo de oportunidades. Sim, eu também não. E acho que sim, é uma mais-valia as pessoas poderem ter conhecimento do território porque andaram anos de norte a sul do país a procurar conhecê-lo em diferentes atividades. Acho que é uma coisa positiva serem pessoas que são conhecedoras do programa eleitoral que supostamente temos o compromisso para cumprir, não é? Que são conhecedoras das políticas públicas, dos valores que nós procuramos imprimir na nossa ação política. Acho que é bom serem pessoas de confiança política, acho que é bom serem pessoas com a rede
nos outros ministérios, com rede dentro do partido, para poderem fazer essas ligações quando elas são necessárias e poderem conhecer as pessoas. Acho que isso são mais-valias para o desempenho desses cargos. E em relação ao salário, quer dizer, sim, há gabinetes que baixam os salários para jovens com pouca experiência, mas pessoas que estão a fazer a mesma função que pessoas com 40 anos de idade merecem ganhar menos só por serem jovens. E será que não é importante termos os adjuntos, os assessores, os membros do governo com uma remuneração adequada para que não possam ser permeáveis a interesses estranhos àquilo que é o interesse público, não é? Pá, enfim, isto é muito fácil de dizer, não faz sentido um jovem com pouca experiência e trabalhar para o governo e ganhar X. Mas depois, se formos perguntar, mas que por cada uma das diferentes fatores, se calhar há razões boas para cada uma das coisas, não é? Enfim. Ok, está defendido. Mas pronto, acho que tu percebes o risco, e o risco que é também às vezes essa Claro. proximidade que te impede se calhar procurar alguém melhor, mesmo que não tenha o número de telefone da pessoa do outro departamento, tu podes dar, não é? Por isso há aqui um risco depois há a percepção pública, não é? Que também se calhar tem um custo para vocês. Mas vamos Para avançar. todos. Sim. Há aqui uma coisa que eu faço muito escolariza, que é pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Uhum. E olha, o Carlos Guimarães Pinto teve cá e esteve a defender a TAP, não sei se viste esse episódio. E tu és socialista, então convido-te aqui a dar os melhores argumentos contra o socialismo. Os melhores argumentos contra o socialismo. Sim. Se quiseres podes pegar na vertente económica, mas podes também pegar na outra qualquer. Eu penso que a vertente económica é justamente a pior vertente para pegar, porque os Estados que adotaram as políticas do socialismo, da social-democracia, são os Estados que têm crescido mais nos últimos 70 anos, a nível da economia mundial, desde o pós-guerra. O Estado Social tem sido um alicerce fundamental de termos uma economia mais desenvolvida, com mais capital, com mais inovação. Então Eu não vais iria por atacar aí. como? Não, eu diria que o problema é justamente que, como nós utilizamos como um alicerce o Estado é muito permeável a ser capturado. Ser capturado por interesses privados, a fazer más escolhas, a escolher perdedores em vez de escolher vencedores, a fazer o crowding out. Acho que existem riscos, nomeadamente, por exemplo, nós vemos no nosso país há falta de capacidade no setor da construção neste momento. O Estado precisa de construir um conjunto de infraestruturas, mas os privados também precisam de construir, e é preciso construir casas, é preciso construir carradas de coisas, e depois não há, e portanto acho que o Estado pode ser muitas vezes lento a agir, pode ser muitas vezes não há uma capacidade de o dotar dos mesmos sistemas de informação que os privados têm, e portanto apesar de reconhecer que é possível ter uma gestão pública boa, acho que a quantidade de vezes em que ela é ou má ou capturada para outros fins existe bastantes vezes, e portanto o socialismo como a ideologia que para fim de obter a igualdade de oportunidades utiliza o Estado e as instituições do Estado, isso enfrenta esse grave desafio. E acho que uma outra crítica é assim, as pessoas sentirem que estão a pagar e não receberem, não é? Ou seja, a dimensão de solidariedade que é exigida, porque há um conjunto de pessoas que se calhar também mereceriam ter algum tipo de apoio e estão a pagar impostos e não estão a receber, porque não consomem poucos serviços públicos, porque não acho que esse contrato social continue a fazer sentido cada vez mais. Daí ser socialista, mas percebo que haja muita gente que está cansada, está sempre a contribuir e se sente frustrada e sente que não consegue fazer mais e culpa os impostos que lhe tiro. Enfim, poderia culpar dezenas de outras coisas, não é? Mas acho que é razoável que o façam, em parte porque o Estado não consegue demonstrar adequadamente aquilo que são as qualidades, os contributos que dá para a sociedade se organizar desta maneira, não é? Achas que fazem um mau trabalho em demonstrar o trabalho que é feito? Acho que sim, e acho que nós também, sobretudo em Portugal, como sentimos a necessidade ao longo dos últimos 10, 15 anos, ou 20 se calhar, de começar a cortar o tamanho do Estado, fomos tornando o Estado cada vez mais assistencialista. Cada vez mais limitar o apoio a um conjunto de condições, um conjunto de burocracias. Depois há um conjunto de pessoas que não estou para me chatear. E isso é um deslaçamento do Estado. O Estado podia ter um papel de ajudar as pessoas de facto, de lhes dar a cana de pesca, acaba só a dar o peixe às pessoas que mais precisam, e isso naturalmente que
alienam um conjunto de pessoas do projeto do contrato social. E acho que isso é um risco de um socialismo de um país de médios baixos rendimentos, mas enfim, acho que não é inultrapassável, mas já estão aí dois fortes argumentos contra o socialismo. Sim, tiveste Não muito posso bem. fazer muito mais da minha cama. Pá, senão- Não, mas tiveste muito bem, parabéns. E foram mais do que dois, porque aí houve uns em que se desdobraram em mais do que Desdobraram. uma crítica, assim. Tenho aqui uma pergunta dos mecenas. É mais importante todos os cidadãos terem acesso à saúde ou ser o Estado a prestar esse serviço? É uma boa questão. Para mim é óbvio, por acaso. É mais importante toda a gente ter acesso à saúde do que quem o Concordo, presta. concordo. É mais importante do que quem o presta. A grande questão está se, pondo o privado a colocá-los, se vamos realmente aumentar o acesso à saúde. E a que custo, não é? Nós temos evidências, por exemplo, na Noruega, que recentemente abandonaram o sistema que o PSD, a Iniciativa Liberal, tem vindo a preconizar, de cheque saúde / prestadores privados subsidiados pelo Estado, não só porque saía um bom bocado mais caro, mas porque não resultou em ganhos de saúde. E nós vemos um conjunto de hospitais PPP que na verdade tinham uma relação bastante perniciosa com as empresas-mães que geriam os hospitais, que não faziam investimentos de médio prazo e portanto é fácil poder fazer uma análise de curto prazo no ciclo de 5, 10 anos, mas é preciso fazer uma análise de mais longo prazo. Acho que há uma dimensão também que é real e que foi demonstrada de que esses hospitais, as operações, os procedimentos mais caros que os mandavam para hospitais públicos e, portanto, é difícil de facto fazer comparações maçãs com maçãs, alhos a alhos, em vez com alhos com bugalhos, não é? Hum, Agora, perante um Estado não estar a conseguir responder a alguma coisa, tem que se conseguir fazer, não é? E as USFs modelo B são uma versão que tem uma gestão mais privatizada, em que dá incentivos, dá muito mais autonomia de gestão. Os hospitais precisam de muito mais autonomia na sua gestão. Parece-me que o cheque dentista não é uma coisa que esteja particularmente a correr bem, mas admito que em algumas áreas, como por exemplo na psicologia, quando o Estado não conseguir lá chegar, possa fazer sentido recorrermos a prestadores privados de maneira mais generalizada. Só Ahm, para me informares, que eu não estou muito informado, eu sei que há o cheque cirurgia para quando chega a um limite em certo, termos de também espera, existe, exatamente. O mas há SIGIC. outros, há o cheque de psicologia e psiquiatria e quanto tempo, imagina, porque eu sei que há pessoas 2 anos à espera de uma consulta. Aliás, eu tinha aqui em psiquiatria 206 dias, por exemplo, no Hospital de Vila de Conde, tempo médio de espera para consulta hospitalar, em psiquiatria de adultos. Aqui não há limites, como nas cirurgias, em que, ok, pá, se nós não conseguirmos em 30 dias, vamos dar um cheque para ir ao privado. Existe tempos de resposta, tempos máximos, acho que chamam-se tempos máximos de resposta garantida. Mas não existe, ao contrário das cirurgias, o chamado SIGIC, que é Uhum. a exportação para o privado da cirurgia passado um certo período. Isso não existe. O PSD tem vindo a defender isso há muito tempo. A grande questão está se esse dinheiro que seria aplicado a pagar essas consultas no privado, se não conseguiríamos contratar não sei quantos especialistas com isso e com isso obter ganhos muito maiores, porque o privado, além de ter o custo, tem sempre uma margem. E portanto, Sim, a médio prazo sim, mas imagina, se for o teu filho a ter o teu filho agora começar a ficar esquizofrénico e demorar 200 dias a ter uma consulta, não é? Tem que haver uma solução, se calhar, para agora, até sim, conseguirmos com melhorar. certeza. Existem urgências psiquiátricas também, portanto, existe tratamento de urgência, Uhum. mas sim, do ponto de vista das Ou consultas, oncologia, tipo, sei lá, não sei quantos são os tempos de espera sim. para consultas de oncologia, mas há, como tu deves saber, há histórias A também oncologia, de. felizmente, é das coisas onde as pessoas mais recorrem ainda ao Estado, porque vamos conseguindo manter alguma qualidade de serviço nessas áreas. Não quer dizer que não haja falhas em algumas áreas, e existem. Enfim, eu não sou um especialista em saúde, não é a minha comissão, portanto não, Uhum. é difícil entrar em muito maior profundidade do que esta. Agora, de facto que acho que o assunto de exportar esta expressão de cuidados é muito mais complexo do que apenas dizer, pá, vais contratar e está tudo bem. Ahm, as experiências noutros países não têm sido felizes, e acho que isso faz com que nós tenhamos que pensar um bocadinho além do pensamento simplista de ok, isto é fácil, se o Estado não responde, vamos contratar fora, não é? Portanto, isso, mas não quer dizer que não me preocupe que haja pessoas com esse tempo todo de espera. Acho que é inevitável que nós conseguimos contratar mais médicos.
E há um problema claramente do ponto de vista da atratividade do SNS para os médicos, e isso é o maior desafio. Agora, o nosso país passou 20 anos em que não quis alterar carreiras nenhumas, porque não havia dinheiro para pagar melhor aos funcionários do Estado. E volta e meia ainda, que os médicos devem ser das carreiras no Estado em que há mais profissionais, depois ouve-se demagogia a dizer que há funcionários públicos a mais. Agora, algo não está certo quando nós temos mais 25% de profissionais, temos mais de 10 ou 15% de consultas, isto são dados reais, não é? No entanto, temos filas de espera maiores. Há claramente um período da Covid em que há um conjunto de respostas que ficaram atrasadas, mas acho que porventura há também um país que está a precisar de mais cuidados de saúde, porque está mais envelhecido, porque a sociedade moderna padece de mais doenças, porque as pessoas sentem mais insegurança, precisam mais de ir ao médico. E nós temos que conseguir ter essa elasticidade do ponto de vista do SNS. Não basta dizermos de maneira crua e fria e insensível: há mais 25% de médicos ou há mais X% de consultas e mais não sei quantas operações. Mas também não é possível se dizer o SNS está pior do que estava. Ok, o SNS está com mais recursos do que estava, está com mais até produção do que estava antes. Simplesmente essa produção não é suficiente para acompanhar o aumento da procura que tem havido. Isso se tivesse a solução, avisa, porque acho que é um bocadinho a million dollar question, não é? A estatística de 1,4 milhões de portugueses sem médicos de família, isso foi uma coisa que piorou ultimamente ou que sempre foi assim? Porque eu nunca tinha ouvido essa estatística até ouvir, não sei se acho que foi Ricardo Batista Leite ou alguém a dizer isso. É sinusoidal, não é? Ou seja, houve melhorias numa fase inicial da nossa governação e também numa fase final da governação do PSD, com contratação de médicos de família, com investimentos em centros de saúde, aberturas do USFs. O problema é que a carreira nos últimos anos não tem sido assim tão atrativa, e também há um desfazamento, por um lado, também regional, do ponto de vista de onde é que os médicos são formados, de onde é que os médicos são os médicos de saúde familiar. E há uma questão que tem afetado, que é o número de inscrições que tem havido no SNS. Por um lado, pessoas portuguesas que não estavam inscritas, mas que se inscreveram na sequência da Covid, e pessoas que não são portuguesas, migrantes, ou pessoas que se naturalizaram, entretanto, portuguesas, um, e que têm sido muitas centenas de milhares e que tem sido difícil de correr, não é? Enfim, acho que há casos do sistema informático de pessoas que estão inscritas mas não vão há muito tempo, ou de pessoas que... esses sistemas têm que ser todos atualizados, e uma das grandes coisas que está no PRR é a atualização desses sistemas. E é por isso que quando às vezes ouvimos dizer: mas o PRR tem muito dinheiro para o Estado. Pois, mas se calhar algum desses investimentos são mesmo necessários, porque o Estado não investiu em si próprio durante muito tempo, e isso resulta em que haja maus cuidados, maus serviços públicos, e isso tem que ser corrigido. O problema do dinheiro que vai para o Estado é que o beneficiário efetivo do dinheiro gasto pelo Estado somos todos nós, está demasiado diluído. Então, ao contrário de uma empresa em que há sempre alguém ali com, não é, um investimento ali metido ou a vida dependente daquilo para fazer as perguntas difíceis e acompanhar, nestas coisas estatais, o ownership, não é, daquilo, o beneficiário efetivo, se quiser, está tão diluído que as pessoas sentem que eu não vou fazer grande diferença e as coisas acabam por degradar. Olha, posso dar um exemplo? Aqui, há 2 meses, fui a uma aula de desenho na Faculdade de Belas Artes, aula aberta, para chamar pessoas para se inscrever para aquilo. Eu fui, adorei, e estive ali mesmo colado a pintar meia hora, e depois decidi: olha, vou-me inscrever, vai-me fazer bem, uma vez por semana vir pintar, que é uma coisa assim, de todas as artes, acho que é que eu sou pior. Se calhar dançar sou pior, mas pronto, vou entrar para isto. Pá, tu acreditas que eu cheguei ao site de Belas Artes? Não sei se ainda está assim, mas eu cheguei ao site de Belas Artes, tinha um domínio .up.pt, e depois, para ir para o site de formação contínua, saí para um site WordPress que tinha outro domínio, onde havia assim um texto todo mal formatado que dizia: para se inscrever para a formação contínua tem que preencher este formulário. Eu clico no formulário, aquilo vai para o homepage da Faculdade de Belas Artes. Eu não consegui, aquilo era um loop infinito. Mas houve, vergonhoso, parecia uma coisa feita por um adolescente que está a aprender a fazer websites nos anos 90. E fiquei a pensar sobre isso, fiquei a pensar: isto é tão fraco
precisamente por não haver ninguém. Quem é que fica a perder com isto? Assim, o bolso. Mas quantos Ninguém. recursos de informática que será que há na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto? Não interessa, Miguel. Não interessa. Hoje em dia, hoje em dia, o meu irmão de 11 anos faz um site melhor que aquele, se quiser, drag and drop. Então, mas será que existe alguém com acaba de sair da faculdade Com 11 anos? Com 11 não, mas com 21 ou com 23, que seja jovem, que vá lá fazer o site? Opa, mas quando há tanto Será que há dinheiro 500 para euros tanta para coisa, pagar um... Tem que haver, não é? Mas se calhar não há. Mas há para a TAP. Há milhares de milhões para a TAP e milhares de milhões para muitas outras coisas. Percebes? Eu acho que o problema é esse. É o problema das coisas estatais. Não há aquela pessoa, não há a pessoa que está por trás a dizer opá, isto está uma vergonha, tem que melhorar, porque está diluído por todos. E é por isso que eu acho que os Estados no mundo todo são menos Mas por outro lado eficientes. existem tribunais de contas que fazem uma fiscalização mais apertada das políticas do Estado do que em muitas empresas privadas, e não faltam aí exemplos no nosso país de investimentos privados subsidiados, se calhar a 85%, e que depois vai-se ver passado 4 ou 5 anos e pagaram nas trouxas e nas máquinas e foram para Marrocos ou qualquer coisa desse género. Não É é? possível, sim, não digo que não. Mas imagina, porque é que uma faculdade privada, porque é que nenhuma universidade privada teria um website assim? E o público tem aquela vergonha ali. É uma boa questão, não é? É por isso, é porque a privada tem donos e tem stakeholders claros. E o público somos todos nós. Por isso é que... Quantas empresas portuguesas privadas existem que não têm sites de jeito? Algumas que nem site têm. É diferente. O objetivo daquele site Porquê que é era as diferente? pessoas poderem se inscrever. O objetivo do site de uma empresa, se não for vender, não tem que ter site. Acho que não é uma boa comparação. Acho que há algumas que têm site para vender e não têm bom site. Eles cá podiam ter um site para vender e não têm. Não é? Epá, isto... Então são nabos também. Não quer dizer que o Estado tenha que ser nabos também. Mas esta é que é exatamente a questão, que é voltando à nossa questão sobre os argumentos contra o socialismo, que é, nós temos que ter arranjar uma maneira de capacitar o Estado, para o Estado não ser um nabo, não é? Num conjunto de coisas em que porventura deixa que seja, e não é só sites, não é? E se calhar dar vouchers às vezes há um conjunto de serviços públicos que nós contratamos, que os cadernos de encargos estão mal desenhados e isso faz com que as empresas se aproveitem do Estado. Mas dar vouchers não é exatamente a mesma coisa, não é um serviço público. Sim, mas é um estou a dizer serviço com interesse privado, não é? Com interesse do lucro, não é? Sim, estou a dizer em certas coisas, acho que é o melhor, é o Estado pensar, olha, vamos focar naquilo que se calhar é mais importante e... Mas sai mais caro dar vouchers? Sai mais caro dar vouchers? Não sei, no outro dia o ministro disse que cada aluno custava 6.000 euros, cada aluno do sistema de ensino. Isso é mais do que se paga nos colégios. Eu sei que tem que abrir escolas em sítios remotos e tudo mais, mas não é assim, valor essa muito, frase muito bom. tem muitos anos e está descontextualizada, não é? Mas convenhamos que não é bem assim, porque há custos da administração geral de um sistema que é nacional, que não se comparam com os custos de ter uma escola que vai buscar todo o sistema, enfim, à escola pública. Não é? O sistema público tem um conjunto de custos, mas são partilhados, mas que não imputa... Partilha a organização do currículo, a organização dos exames com os privados, mas os privados não pagam isso, não é? E por isso... Sim, reconheço isso tudo, mas mesmo assim acho que por causa desta razão do beneficiário efetivo... Mas, por exemplo, já se tu desses um voucher, estarias a dar um voucher a quem está na escola pública e também a quem está na escola privada. Logo aí, pelo aumento do número de beneficiários, sairia mais caro, não é? Não precisavas, podia não haver escola pública no limite, haver só em sítios remotos. Não, mas é isso que eu estou a dizer, ou seja, neste momento as pessoas que existem na escola pública, as que existem na escola privada, tu estarias a pagar não só aquelas que neste momento estão na escola pública, como também as pessoas que estão na escola privada. Sim. Mas além disso, quer dizer, eu tenho dúvidas que depois essa escola pública nos sítios remotos fosse uma escola pública de qualidade. Não é? Sim, é possível. Não é que agora sejam de grande E qual é que qualidade. seria a justiça social? Eu tenho dúvidas sobre isso. Nós somos um país que tem melhorado muito a qualidade dos nossos posicionamentos nos rankings internacionais do ponto de vista das aprendizagens. Sim, mas acho que tu como jovem deves concordar comigo. O sistema de ensino em Portugal está um bocado... Como em todos os países da União Europeia. Hoje estão todos mal. Com certeza que estão todos mal. Agora, ainda estão focados em termos, decorar em termos de aprender a explorar. Em termos da sua qualidade, quer dizer, vais a muitas escolas do país vais a muitas escolas do país e estão péssimas e estão a lá dentro, mas vais a outras escolas do país públicas e que são escolas XPTO, pá, e que fazem projetos giríssimos, pá, do ponto de vista até da organização curricular, pá, de atividades extracurriculares, inserção na sociedade. E no outro dia uma escola que achava que uma coisa que me preocupa muito, que a nossa geração não sonha, não é? A nossa geração
está sempre muito preocupada com o dia-a-dia, e eles têm um conjunto de atividades que tentam estimular a imaginação e a criatividade dos jovens. Temos outras escolas que têm projetos na área das competências socioemocionais, e está demonstrado como isso pode ter um impacto enorme na saúde mental dos jovens. E escolas públicas, diferentes Sim, famílias sim. Há públicas. escolas públicas espetaculares, eu já estive em algumas, uma vez fui falar ali à Escola do Cerco, pá, tem altas condições, melhores do que muitas escolas. E nem sequer sei se teria que olhar para os números e estudar com alguma profundidade. Não sei se sou a favor do voucher scholar e de acabar com o Ministério da Educação, mas parece-me que um privado por ter alguém que pode ficar a perder se aquilo estiver mal feito, tendencialmente vai ser mais eficaz Quando nós tivemos e contratos de gastar melhor o dinheiro. associação, tivemos um conjunto de colégios que depois não só se descobriu estavam com contrato de associação em sítios onde não era preciso o contrato de associação, mas que os gestores das escolas tinham mega jacuzzis e carrões e tudo mais, e andavam a pegar no dinheiro dos contratos de associação e usá-los para benefício próprio. E é como tu dizes, tinham stakeholders também, eram grandes grupos económicos que até tinham boards e administradores não executivos para analisar o que eles faziam, e no entanto o dinheirinho de todos era apropriado para benefício pessoal. E, enfim, na escola pública não vês o diretor da escola com um Jaguar e um jacuzzi. Sim, sim. Há corrupção em todo lado, sim. Vamos avançar então para uma coisa que tu és mais especialista, que é a economia. E eu tenho aqui até um PowerPoint para te mostrar. Pronto, olha, eu sou físico e considero uma pessoa pouco ideológica. Já votei à esquerda, já votei à direita, nunca votei no PS. Ainda vais a tempo. E pronto, porque é que eu disse que sou físico? Porque eu acho que quando a física não quer saber das tuas emoções, nem das tuas ideologias, nem nada disso, não é? Uma coisa que a realidade é assim. Mas a economia não é física. Calma. E se quiseres tens do outro lado do outro extremo, se calhar se quiseres tens as artes e as sociologias ou assim, e a economia é um monstro gigante que está ali no meio, não é? Que no fundo é o somatório de todas as nossas decisões pessoais, a economia, mas que eu acho que é possível, olhando de uma forma não ideológica e matemática e também histórica, encontrar algumas maneiras de um país se tornar mais rico. E então eu andei não é, desde que saí de física tenho andado a estudar mais filosofia, economia e psicologia e então quero-te mostrar aqui uma coisa, vou-te mostrar aqui um cenário. Vai aparecer ali? Sim, vai aparecer ali. Pronto, isto é a história do Senhor José. Quem é o Senhor José? Ui, deixa eu ver, não estou... Pronto, cá está. Então, o Senhor José, isto é sobre a tributação. O Senhor José tem um café que este ano teve 1000 euros de lucro. Imagina que ele emprega 4 ou 5 pessoas e decidiu distribuir 1000 euros de lucro para si próprio, para dar ao seu filho, para ajudar a comprar gasolina, para ir e vir da Suíça, porque cá em Portugal está difícil. Então vamos lá ver, ele teve 1000 euros de lucro na empresa, como é uma PME e está ali nos primeiros 50 mil euros, pagou 17% disso ao Estado, ficou com 830 na conta da empresa, decidiu distribuir esses dividendos ou esse lucro e pagou tributação autónoma de 28%, ou seja, entrou dos 1000 euros na conta pessoal dele 597,60 euros, decide ir à bomba de gasolina para ajudar o Tributação filho. autónoma não, taxa liberatória, sim. Taxa liberatória, tens razão, tributação autónoma, ele já teve ele a pagar o ano todo por outras coisas na empresa. Se tiver um carro de luxo, Sim, se tiver ou despesas em de restaurantes e representação, assim, claro. deslocação em viatura própria. Ou seja, está com 597 na conta, vai a bomba de gasolina e IVA, imposto sobre produtos petrolíferos, e o outro, que é de rodoviário, 40%. Final do dia, poder de compra real dele, dos 1000 euros de lucro que ele gerou na empresa, depois de todo o IRS e Segurança Social, que os empregos e a atividade económica do café gerou, depois de todo o IVA que o Sr. José, através dos seus produtos, gerou para o Estado, o Sr. José sai da sua casa, onde pagou IMT, IMI, taxa de gestão de resíduos, contribuição audiovisual e IVA na água e luz, pega no seu carro, onde paga imposto de circulação, e dos 1000 euros de lucro que ele conseguiu gerar para o país, teve 358 euros de poder de compra para ajudar o filho. Isto não dá vontade nenhuma de ter um café, não achas? Ou de ser empresário. Não, é assim. 64% ficou para o Estado, meu. Eu mandei isto a economistas para confirmar. Certo. As contas estão certas.
Mais ou menos na medida em que a taxa liberatória depende da taxa de IRS que o senhor José paga, não é? Se optares por englobar. Porque Não, só se optares por englobar, mas quer dizer, a maior parte das pessoas que paga menos de IRS do que 28% engloba, não é? Porque Mas sai a ganhar com isso, não é? E sai a ganhar bastante. É no mínimo a taxa 28, média. praticamente. Não, no máximo 28%. Porque. Não, se estiveres num patamar de 40% e englobares, vais pagar 40%. Mas ninguém engloba que se vai pagar 40%. As pessoas só englobam se vão pagar menos do que 28%. E a taxa média de IRS é de 15%. Ok, então em vez de 641 ele consegue... Em vez do Estado ficar com 641, ficou com 600. Com 64, fica com 50. Ok, mesmo assim Miguel. pode ser que é bastante, não é? Sim. Não, mas repara, ok. Mas foi uma escolha do Sr. Zé gastar isso tudo em gasolina, não é? Que sabemos que é um bem que emite muitas emissões e que sabemos que é um bem que nós queremos desencorajar, não é? Do ponto de vista do seu consumo. Portanto... foi uma vontade do Sr. Zé distribuir aquilo em dividendos para si próprio, não é? Por exemplo... Claro, ele é livre, mau era, ele tem que poder fazer o que quiser com o lucro da empresa. Mau era não, o Estado tem que dar um incentivo a que as empresas reinvistam os seus lucros. É baixar o IRC. Porquê? Porque as pessoas têm imenso medo de ter lucro. As pessoas chegam ali a outubro, novembro, dezembro e veem com quanto lucro estão e tentam fazer investimentos e compras certo, e compras e de compras. Acordo. Ou seja, não haver IRC é que era um incentivo para deixar ali estar o dinheiro e reinvestir. Não. Desculpa lá. É natural que o Estado participe, todos nós participemos dos lucros da sociedade, daquela sociedade comercial, porque todos nós participamos da criação de riqueza daquela sociedade comercial. Nem que seja porque damos a estrada para os consumidores lá chegarem e para os trabalhadores lá chegarem. O SNS para os trabalhadores e para os consumidores poderem ter a saúde para lá estar, etc, etc. Tudo o que está a dar, mas não tem que ser por IRC. Acho que isso por é IRC. o preço... Porquê que não tem que ser por IRC? Porque tens aqui Porquê que o rendimento das empresas não haveria também ele próprio de contribuir para pagar estes serviços todos da sociedade? Porquê que haveria de ser apenas o rendimento do trabalho, de quem trabalha? É aí que vamos a seguir. Porque há pessoas que não trabalham e que apenas ganham o rendimento das empresas, e isso aí também faz sentido que paguem o seu IRC. Pronto. Então é por isso que vamos continuar, por causa desse porquê. Imagina, a receita fiscal em IRC dos últimos anos são estes valores. Em 2022 foi 7,7 mil milhões. E, como tu sabes, esta distinção entre os primeiros 50 mil e os segundos 50 mil, o custo de baixar isto para metade, digamos que é 3,8 mil milhões. Ou seja, passaste o IRC dos primeiros 50 mil para 9%, dos acima disso para 11%. O que é que acontece com isto? Eu olho para... Agora, voltando à fórmula para um país ficar rico. Como é que um país pode ficar rico? Ou descobre petróleo, como a Noruega, não é? Que pode nos acontecer, mas é melhor não contarmos com isso. Ou consegue exportar mão de obra barata, como a China, que também não vai dar, não é? Não conseguimos competir nisso. Ou pode exportar indústria high-tech de grande qualidade, que é como o que a nós Alemanha, estamos a fazer. que é eu acho que é a única estratégia que nós temos assim mais a médio e longo prazo, é tornarmos... Não é médio e longo prazo, é realidade já. Sim, aqui já muitos já há muitas fábricas, mas a percepção internacional de Portugal como país de indústria ainda não é como a Alemanha, mas hoje em dia não é só indústria e serviços, não é serviços tecnológicos. Sim, mas isso aí estamos juntos. Eu concordo, a minha visão económica, não sendo economista para Portugal, é essa, é conseguirmos ser outra vez mais competitivos industrialmente. Mas isso acho que demora um bocado. Depois tens agricultura, alguns países, mas nós não temos geografia para isso. E depois, então, eu olho... Não temos grande geografia. Somos os maiores produtores da Europa neste momento de amêndoas, de frutos vermelhos. Conseguimos ser autossuficientes em azeite e começar a exportar azeite, que já era uma coisa que não fazíamos há muito tempo. No tomate estamos com uma grande produção. A nível da agricultura, o nosso país deu um salto gigantesco nos últimos 10 anos. Sim, eu desconhecia. Mas então, que outras formas é que há? Ser um centro financeiro, como Londres ou Nova Iorque, não é? Serviços financeiros também não temos hipótese. Não temos hipótese de competir com eles. Cá, claro. Pronto. Então, o que é que eu fiz? Olhei como físico, não como ideólogo, para estes números e para os países da Europa. E o que eu vejo vejo a forma como a Irlanda saiu da crise ali pós 2008, olho para a Estónia, olho para alguns países de leste, e vejo, e faz-me todo o sentido como empresário, que baixo o IRC, atrais investimento, atrais capital, atrais sedes de empresas que andam a vender serviços digitais para o mundo todo, e tornas-te um país mais rico. E isto é o que tem acontecido.
Quando o custo disso, se o custo disto fosse altíssimo e fosse uma... E não é? Não é, queres ver? O custo de cortar isto também é 3,8 e nós só de 2021 para 2022 a receita fiscal subiu 11 mil milhões. E experimentar isto um ano, ou seja, experimentar passar isto para metade de 1 ou 2 anos, pronto, seria o número de anos vezes 3,9 mil milhões de euros. E depois olhas para aqui, isto é o gráfico. Onde cortavas? Espera, exatamente. Despesa pública por funções de 2021, que foi o que eu encontrei, ainda não havia para 2022. As pessoas, quando se fala em cortar o IRC para tentar atrair investimento e ficarmos um país mais rico para todos, muitas pessoas não percebem, acham que é só para os ricos ficarem mais ricos. Fala-se vamos ter que cortar na educação e saúde e proteção social. Tinhas que cortar 40% do orçamento da educação. Não tinhas, meu. Olha para este gráfico. Isso é só 60%. É proteção social, a educação, a saúde e, se quiseres, também podes acrescentar o desporto, recreação, cultura e religião. São só 60%. Tens ali 40% que é serviços gerais das administrações públicas. Ou seja, deve ser que existe salário. Não é só onde está o meu salário. Não, sério, é uma brincadeira. Mas tens ali ainda 40%. O custo onde está a justiça, não é? O custo onde está, enfim, um conjunto de serviços essenciais do Estado prestar. Mas o que eu quero dizer com isto não é que nada disso é importante. Vais cortar na segurança e a ordem pública? Mas vais dar a TAP. Vais dar a TAP, percebes? Mas a TAP foram 3 mil milhões para o resto da vida, não é? Eu sei, só estou a dizer... Isto aqui seria 4 mil milhões... O que eu estou a dizer é que não seria o fim do mundo. Todos os anos. Sim, e a receita fiscal subiu 11 mil milhões. De 2020 para 2022. Em todas as coisas. IVA, IRS, IRC. Como viste, aliás, uma grande parte disso foi no IRC. Ali no terceiro slide que tens, no IRC foi uma grande parte. E porquê? Porque as empresas em Portugal foram muito mais lucrativas de um ano para o outro, não é? Mas falemos dos casos que tu estavas a apontar. Deixa-me só acabar a última coisa que eu queria dizer para acabar o PowerPoint e voltarmos a virar um para o outro, que é, eu não estou a dizer que não se ia ter que cortar em algum lado. Se calhar não ia, porque logo no ano zero íamos atrair uma Google ou uma Microsoft, não sabemos, se calhar ia, mas é disparar. Na Irlanda as empresas foram muito rápidas a ir para lá. Aliás, nem que fosse as empresas portuguesas deixarem de ter holdings na Holanda. Só isso ganhavas aqui uma receita fiscal gigante. Mas pronto, o que eu quero dizer é que não era o fim do mundo. E como não era o fim do mundo, são 3,9 em 102, sendo que crescemos 11, eu acho que valia a pena experimentar. E tu? Eu acho que não. Acho que não, por vários motivos. Então vamos ver, em primeiro lugar, do ponto de vista de se isso funcionava como concorrência fiscal. Só temos 10 minutos, para as 55. Vamos conseguir nestes 10 minutos. Concorrência fiscal. Olhamos para Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Malta. Nós verificamos que, em primeiro lugar, já existem vários paraísos fiscais na União Europeia. Em segundo lugar, nestes paraísos fiscais, estas empresas conseguem ter uma taxa de IRC que não é os 11% como estás a sugerir, é próxima dos 0%. Em terceiro lugar, tu vais procurar perceber melhor alguns dos mecanismos através dos quais, por exemplo, a Irlanda conseguiu atrair estas empresas. Uma delas foi a Patent Box e a IP Box, que é, no fundo, uma taxa reduzida de IRC para propriedade intelectual e para patentes, pronto, para esse tipo de exportações. Nós em Portugal também já temos um sistema desse género. E é por isso que quando nós olhamos para a taxa geral de IRC de 21%, estamos a ver uma coisa que, na verdade, é enganadora. Porque não só há poucas empresas que pagam realmente esses 21%, como há muitas empresas que depois recebem benefícios fiscais que lhes baixam bastante a taxa efetiva de IRC. Nós verificamos que, sem contar com as derramas estaduais, nós temos uma taxa de IRC média alta na União Europeia, não é das mais altas é quando somamos as derramas estaduais, mas que só se aplicam... É a mais alta quando somas tudo. Sim, mas depois há efetiva isso só que é mais baixa. Isso só se aplica no caso de lucros de não sei quantos milhões, de milhões, e portanto a derrama estadual aplica-se apenas em muito poucas empresas. Se usares a taxa base, que é o valor mais justo de comparar, na verdade nós estamos muito acima na tabela, mas se usares a taxa efetiva, e efetiva significa aquela que é realmente paga pelas empresas, nós estamos na parte de baixo da tabela da União Europeia. E fomos dos países, desde 2015 da União Europeia, salvo erro, o terceiro país da União Europeia que mais baixou o IRC. Mas não baixou para todos. Eu acho que não baixou o suficiente para criar esse choque de, ok, as empresas querem vir para aqui. Sabes, baixar assim aqui. Não foi como a Estónia que qual é o teu contrafactual? Porque, na verdade, Portugal tem batido recordes de investimento direto estrangeiro todos os anos nesses últimos anos. Ótimo, maravilha, é esse o caminho. Pronto. Mas somos um país com 40% de pessoas pobres, não é? Eu li essa estatística no outro dia. Eu achei isso estranho,
Mas ali Isso é estranho porque é muito enganador, porque qualquer país, se retirar as pensões de velhice, quase todas as suas idades são pessoas pobres, porque não têm rendimentos. É evidente, não é? E somos um país de velhos, então por isso é que o valor é tão alto. Não, nós se retirarmos as pessoas que estão a ganhar pensões de velhice, naturalmente que as taxas de pobreza sobem para lá, mas isso é em todos os países da União Europeia. Teria que comparar. Claro, teríamos que comparar, naturalmente. Mas se nós falarmos das pessoas a seguir às pensões e as transferências sociais, temos uma taxa de pobreza neste momento inferior a 20%. Isto não é nada bom. Não é nada bom, mas não é particularmente alto do ponto de vista da União Europeia e não é particularmente alto, sobretudo, do ponto de vista da história de Portugal. Baixámos bastante a taxa de pobreza. Desde 2015 são menos 730 mil pessoas em situação de pobreza. Portanto, estávamos com uma taxa de pobreza a rondar os 25%, agora estamos abaixo dos 20%. Pronto, houve progressos. Ótimo. É evidente que há muito caminho a fazer. Acho que vamos ter agora novidades boas na área da pobreza infantil, porque criou-se programas para combate à pobreza infantil, que é a garantia para a infância. Mas bom, voltando à questão das empresas, não é? Tu estás a argumentar que ter impostos mais baixos iria atrair as empresas. Ou eu fazer as portuguesas deixarem de pagar para a holding na Holanda. Ou sim, mas isso, Jerónimo Martins e algumas mais, não é? Mas essas é que são as mais importantes. Tu há bocado disseste, quem paga essa taxa altíssima são só quem faz milhões e milhões. Mas eles lá pagam, eu quero esses. Mas eles lá pagam zero. E se tu permitires que as empresas cá todas paguem zero, não sei se isso... Não é zero, na Holanda não é zero. É muito próximo de zero. A taxa efetiva que o Jerónimo Martins paga na Holanda é muito próxima de zero. Mas não preferes 1% do que zero? Mas nós conseguimos atrair empresas para cá sem ter taxa de IRC a zero. Com bom tempo e praias e mão de obra barata e estabilidade política e com engenheiros de elevadíssima qualidade e com a capacidade de estarmos um país mais ocidental da União Europeia e a partir daí exportarmos, temos boas relações com o mundo todo. Então diz-me tu, como é que tu vês Portugal ficar mais rico? Agora sim, só para acabarmos. Eu acho que nós, para sermos um país mais rico, em primeiro lugar temos que pagar os seus salários adequados. Se nós formos comparar o nosso país com os países da União Europeia que têm crescido mais, não tem sido as exportações, não o investimento que tem motivado a diferença no crescimento. Ligeiramente maior do que o nosso e tem motivos justificáveis. São países mais centrais do ponto de vista da União Europeia, para a produção industrial é melhor, e são países com mais qualificações do que a nossa. Aquilo que nós podemos verificar que faz aqueles países crescerem mais do que nós é uma coisa apenas. É um crescimento mais acentuado do ponto de vista do consumo. E isso, enfim, deve só falar que aqueles países têm salários miseráveis e que os nossos salários são um bocadinho menos miseráveis do que os deles e, portanto, o crescimento percentual deles é muito maior do que o nosso. Pronto, ok. Também isso explica que haja muito maior imigração na Estónia, na Roménia. Aliás, até na Irlanda há maior imigração do que em Portugal. Na Irlanda. É migração? É a migração, pessoas a sair do que no nosso país. E isso também faz com que o PIB per capita deles tenha crescido bastante mais. E atenção, o PIB é o produto interno, que é diferente do produto nacional bruto, que é o produto realmente das pessoas que são irlandesas, e o PIB nacional bruto dos irlandeses é substancialmente mais baixo do que eles. Porque há ali uma grande fatia que está na sede da Microsoft e da Google, depois é imediatamente exportado para os proprietários da Google e da Microsoft, etc. Não é? Mas eu não quero que o nosso país seja apenas uma sede estatística de riqueza, como é no caso da Irlanda. Eu não quero que o nosso país seja um país que ganhe salários miseráveis. Por que não? Qual seria o para mal mim o moral? importante é que a riqueza seja sentida pelas pessoas. Para mim o que importa é que as pessoas ganhem melhor, que vivam vidas melhores. Então, por isso e na Irlanda não vivem vidas melhores na mesma proporção daquilo que tem sido o crescimento económico deles. Mas a proporção, o que interessa é a vida das pessoas, cara, não é proporção. Imagina, 30% do IRC pago na Irlanda é só da Google e da Apple, acho eu, ou da Microsoft e da Apple. Ou seja, eles estão ele ia ir buscar muitos milhares de milhões a essas empresas. Nós não tínhamos que atrair a essas, mas imagina, isso alimenta o Estado Social. Temos milhares de pessoas empregadas pela Google, pela Microsoft, pela Amazon. Nós temos o pior, nós temos os nómadas digitais. Mas aí faz-me chegar a um ponto importante, que é a ciência económica, felizmente, anda a debater esta questão há centenas de anos. Sim. E estudos de análise de qual é o impacto de baixar o IRC como taxa geral não é particularmente eficaz. Em alguns sítios noutros sítios não é. Sim, não há um consenso. Não há um consenso. Mas o que eu queria dizer é que o custo de experimentar não era assim tão alto como eu achava antes de estudar isto. Eu acho que é altíssimo. Nós aumentarmos o nosso endividamento em 3,8 mil milhões de euros. Nós prescindimos, por exemplo, baixar o IRS para as pessoas de 3,8 mil milhões de euros. Nós aplicarmos 3,8 mil milhões de euros a construir coisas que vão realmente fazer as empresas mais lucrativas. Porque o IRC, tu não é... Tens o senhor José... 40 mil milhões de euros... O que tu estás a propor é que
o Sr. José, não em são em vez estado de social. pagar 170 euros dos seus 1000 euros de lucro, passa a pagar apenas 90. Portanto, ele mete ao bolso apenas mais 80 euros desses 1000 euros. Mas para ele é muito mais significativo que ele possa ter uma estrada para a qual exportar os seus produtos, que ele possa ter trabalhadores qualificados. Se nós vamos a ver aquilo que os nossos empresários nos têm pedido, não é uma grande baixa do IRC, é assim uma redução dos custos de contexto do nosso país, que ainda são elevados do ponto de vista da burocracia, do ponto de vista dos custos da justiça e da celeridade da justiça, do ponto de vista da falta das qualificações. E para mim é muito mais importante que nós consigamos, por um lado, pagar melhor aos portugueses, para os portugueses que têm talento de cá ficarem. Em segundo lugar, termos uma infraestruturação que dê custos de contexto baixos ao nosso país e, portanto, a justiça não pode ser a lentidão que é, o Estado não pode ser a monstruosidade burocrática que é. Acho que isso é muito mais importante. E depois acho que, enfim, nós temos que continuar a apostar na qualificação da nossa economia, do ponto de vista daquilo que é a inovação. E isso aí há incentivos poderosos que o Estado pode dar, em que nós sabemos que nos Estados Unidos, sabemos que na Suécia, a maneira deles conseguirem generalizar a inovação foi através de incentivos do Estado. Foi o Estado que pagou para a Apple desenvolver e para outras empresas desenvolverem o touchscreen, a internet, todo esse tipo de sistemas, porque a incerteza era muito grande e o mercado não ia meter dinheiro onde havia essa incerteza. E enfim, nós vemos no nosso país um conjunto de empresas que hoje em dia estão em... Olha, os nossos unicórnios, as startups que viraram com valorizações acima de 1.000 milhões de euros, nenhuma tem sede cá. Porquê? Por um motivo muito claro, e que toda a indústria financeira do nosso país sabe, que é estes venture capital, os grandes gigantes de venture capital, que eles precisam para crescer, estão em Londres e estão nos Estados Unidos da América. E não vai ser Portugal que vai ter essas monstruosidades. Não é pelo IRC. Achas que eles iam escolher por 2 horas de avião, quando há Skype e telemóvel e WhatsApp, iam escolher estar num sítio propositadamente a pagar mais impostos? Por muitos venture capitals de Londres, que as empresas não são sediadas em Londres. Isso é um motivo pelo qual a esmagadora maioria das startups em toda a União Europeia vão-se depois sediar em Londres uma certa fase do seu desenvolvimento para exatamente poderem atrair esse capital. Isso é um facto conhecido. Nós vemos os portugueses a emigrar. Olha, em Londres não pagam impostos mais baratos do ponto de vista de IRC ou de IRS. Sim, mas nem nos Estados Unidos. E os portugueses que emigram para a Alemanha e para a França não pagam menos IRS ou menos IRC do que pagam em Portugal. Portanto, eu acho que a questão central que motiva as pessoas não é o facto de em Portugal se pagar impostos altos. Isso há de ser uma coisa que, em conjunto com todas as outras coisas, não ajuda particularmente. Mas é muito mais relevante para elas poderem ter oportunidades de financiamento, poderem ter oportunidades de negócio que realmente sejam significativas. Esse é que é o problema do nosso país, no meu entendimento, naturalmente. Ok, olha, obrigado, Miguel. Vou só pegar aqui um presente que eu tenho para ti, já tens de ir embora. Sou um homem muito ocupado. Vou-te oferecer um livro e pronto, eu acho mesmo que... tinha trazido um também para ti, pá. Não vou, tu aceitaste, és o meu convidado. E chama-se O Poder dos Mitos. Tu, como estudaste em Inglaterra, deves saber ler bem inglês, por isso comprei o original, escrito na língua original. E como eu acho que tu vais mesmo, tenho um feeling, vais ser um político de carreira, que podes mesmo vir a ser primeiro-ministro, escrevi-te o seguinte. No pressure. Miguel, como participante ativo provável do futuro político do meu país, venho convocar-te para uma viagem do herói. Mitologia. Já estás na barriga da baleia, mas a dificuldade está em dominá-la. Se não a dominares, ela acabará por te consumir, como já consumiu tantos outros antes de ti. Se tiveres sucesso, poderás repor a abundância e a paz ao teu lugar. Cuidado com as tentações no caminho, que te convidarão a colocar o teu partido acima do teu país. E nunca te esqueças que antes de seres PS, já eras português. Um abraço, Tomás Magalhães. Aqui estás. Obrigado. Obrigado por teres vindo. Foi ótimo discordar aqui um bocado contigo e vou estudar aqui um bocadinho das coisas destas partes finais que tivemos a debater. Obrigado por teres vindo. Espero que tenham gostado desta conversa com Miguel Costa Matos. Se quiserem tornar mecenas, não fujam já. Há de aparecer um link na descrição para poderem apoiar este projeto. Se não se esqueçam de deixar um like, um comentário a dizer em que é que eu falhei ou em que é que o Miguel falhou com educação. E não se esqueçam também de subscrever ao canal e ativar as notificações. Obrigado e até à próxima. Boa, acho que ainda vais conseguir.